E no especial de inverno, ontem nós conversamos com uma especialista em nutrição falando sobre a boa alimentação e o bem que ela pode proporcionar ao intestino. Principalmente nessa era em que vivemos e que tem muito se falado sobre o câncer. Hoje, dando continuidade, nós vamos conversar com o Dr. José Silvio Riso, o Dr. Pipo, especialista em gastroenterologia. Doutor, por favor, fala-se muito em prebióticos, probióticos. Conta pra gente, por favor. É uma diferençazinha básica. Probióticos são bactérias boas, as bactérias que nós temos no intestino que ajudam na nossa digestão, que ajudam na nossa resistência, ajudam na boa relação entre a comida e a digestão. Prebióticos são algumas substâncias que auxiliam, que nutrem essas bactérias boas, fazendo que elas cresçam as bactérias boas no combate nas bactérias ruins. Vamos falar assim, o melhor prebiótico que se tem, o que é o prebiótico perfeito, é o leite materno, que está provado que crianças que têm amamentação com leite materno vão desenvolver na fase adulta muito melhor resistência a algumas infecções, em contrapartida com crianças que são alimentadas com fórmulas. Outras nutrições que são boas para prebiótico é a lactulona, a inulina, cuidado para não confundir com insulina, que tem alguns medicamentos e alguns iogurtes e coalhadas que nós temos no mercado. E onde nós encontramos as bactérias do bem? Nos probióticos ou prebióticos? As bactérias do bem sempre nos probióticos. Os que os prebióticos vão fazer, vão alimentar os probióticos, as bactérias boas do nosso intestino, principalmente no intestino grosso, a desenvolverem e crescerem mais. Então, uma comparação bem simples. A prebiótico é a comida do probiótico. É fato que manter o órgão saudável ajuda a prevenir doenças, não só como câncer coloretal, mas também como Alzheimer? Isso já está até provado em estudos: Alzheimer, câncer coloretal, cirroses hepáticas, pancreatites. Hoje está tendo até estudos com relação à depressão, com relação à alimentação saudável. Ainda não tem estudos publicados fundamentados sobre isso, mas câncer coloretal, Alzheimer, asma, bronquite, cirrose hepática já está fundamentado sobre isso daí. Quanto melhor a alimentação, quanto menos alimentos industrializados, melhor. A nossa geração teve mania de comer tudo enlatado. Quanto menos enlatado, melhor. É aquela máxima: descasca mais e desenlata menos. E, Dr. Pipo, quando a ocorrência de sinais e sintomas de intestino preso ou solto, flatulência excessiva, casos frequentes de candidíase, a ingestão de prebióticos ou probióticos podem ser indicados? Muito indicado. Intestino preso, padrão ouro hoje, quando a gente chama de constipação intestinal, que é mais comum na mulher, a gente tem um dia inteiro para discutir isso daí. O padrão ouro de tratamento é pré-biótico e com probiótico, depois você retira o probiótico e só mantém o prebiótico ou vice-versa. Lembrando da ingestão de água e ingestão de alimentos ricos em fibras. Lembrando que o mês passado, mês de maio, foi na prevenção do câncer de cólon. Todo mundo acima dos 45 anos deve fazer uma colonoscopia. E muita gente tem um nojinho, e sempre olhar para as fezes, notar se teve uma alteração de consistência, se teve um afilamento nessas fezes, se teve sangramento nessas fezes, procurar o OBS, procurar o médico de confiança. E o que não deveria, né? A gente deve olhar, deve estar sempre reparando mesmo, porque hoje em dia é inclusive por conta disso que a gente consegue estar detectando e correndo atrás a tempo, não? E quanto mais precoce você diagnosticar essa lesão, mais chance de cura você tem. Hoje a gente fala em câncer precoce de intestino de índice de cura maior que 90%, que é um índice maravilhoso, muito diferente de cânceres tumores avançados. E a boa alimentação realmente ela ajuda a evitar o câncer também? Tem uma máxima grega que era que você é aquilo que você come. Isso há 2000 anos antes de Cristo. E é exatamente isso. Quanto mais saudável a alimentação, melhor. Aí alguém pode falar: mas meu avô comia banha de porco e morreu com 90 anos. Teu avô não tinha carro, teu avô não tinha celular, provavelmente fazia trabalho braçal, não ficava sentado na cadeira o tempo todo. Essa é a grande diferença: alimentação e atividade física.
Muito bem. E para quem tem intolerância à lactose ou desarranjo intestinal, como deve proceder, doutor? Intolerância à lactase, que é uma enzima que nós temos que faz com que você pegue a lactose que está no leite, que é a proteína do leite, e jogue para dentro da célula. Aí ele tem dois caminhos: ou tomar alimentos que não têm a lactase. É uma dúvida, uma dica que eu dou: todos os lácteos têm lactase. Os que têm sem lactose, que já vem a lactase, vem a enzima colocada, adicionada subsequentemente. Ou tomar a lactase, que você tem em algumas medicações que você toma muito isso daí. Intestino solto, mais que 3 vezes por dia, deve procurar um médico. Tem que pensar em muitas doenças que podem dar isso, desde verminose até diverticulose, até alguns tipos de tumores. Mas eu me preocupo mais como gastro e prócto com o intestino preso do que com o intestino solto. Claro, se aquela pessoa estiver indo mais que 3 vezes por dia no banheiro, num período maior que 30 dias, deve procurar seu médico também. E qual seria o correto? Até 3 vezes por dia, no máximo, e 3 vezes por semana, no mínimo. Isso vale para a mulher, inclusive para a minha. Tá? Porque mulher, por causa do estrógeno, por causa dos hormônios, tem uma retenção de líquido maior e vai muito menos no banheiro. Então, para a senhora que está indo poucas vezes no banheiro, primeiro aumenta a ingesta de líquido e alimentos ricos em fibras. Frutas, verduras, naturais, tá? Se não melhorou, se estiver indo menos que isso, procurar seu médico também. E aumentando as fibras, tem que também estar tomando mais água. Não adianta você pôr gasolina no carro e tirar os 4 pneus, ele não vai andar. Eu tenho que ter fibra e tem que ter uma atividade física para aumentar o peristaltismo e tem que ter uma hidratação, uma ingesta de água bastante importante. Muito bem. E também tem se falado também da importância de se ter a microbiota intestinal saudável. Mas o que significa essa tal de microbiota? Olha, pensar sempre na comida da avó. Tá? Alimento fresco, evitar de usar enlatado, caprichar em alimentos lácteos. Hoje nós temos boas indicações de alimentos lácteos de boa qualidade. Se for comer farinha branca, procurar trocar 2 dias por semana farinha branca por alimentos que tenham integrais, que não sejam tão industrializados. Isso vai ajudar muito a tua biota intestinal. E lembrar sempre: fruta, verdura, claro, eu sou um carnívoro. Os veganos vão brigar comigo, mas eu sou um carnívoro. Mas eu compenso com alguma alimentação rica em fibra antes de comer minha carne. Nos últimos anos houve esse aumento de pesquisas relacionadas à microbiota intestinal, né? E os estudos relatam que muitas doenças começam também por conta aí do intestino, pelo intestino. Isso é que a gente chama de disbiose. Então, pré-biótico é a comida que você vai dar para a tua bactéria boa. Probiótico é a bactéria boa, simbiose é o pré-biótico e o probiótico juntos na mesma medicação, e disbiose quando você tem uma alteração importante nessa biose intestinal. O melhor exemplo para isso é o paciente com cirrose hepática, que ele tem um problema pela acidificação do intestino, vai ter o que a gente chama de encefalopatia hepática. Em cima disso, começar a estudar a biose intestinal. Muito bem, então para finalizar, Dr. Pipo, por favor, deixe alguma dica ou sugestão para que possamos cuidar melhor desse órgão tão importante que é o intestino. Olha, eu como obeso posso dar essa dica com tranquilidade. Comer com a cabeça e não com o estômago, beber com a cabeça, não pela embriaguez, e praticar atividade física, é o mais importante.